pedido de demissão, Certo. demissão sem justa causa, Tá. e também em relação às horas, né? Bem, então a senhora tem a palavra. Muito obrigada, Excelência. Eu quero primeiramente saudá-los, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Rossal de Araújo, senhores desembargadores, julgadores dessa 8ª turma, nobre representante do Ministério Público, boa tarde. Saúdo também os colegas advogados aqui presentes, servidores desse tribunal também, em especial o desembargador Salomão pelo seu aniversário, meus parabéns. Antes de abordar o caso a ser julgado, eu peço vênia para salientar algumas questões que eu venho respeitável e humildemente dizer que eu acredito que possam enriquecer as vossas análises. Senhores desembargadores, nenhum trabalhador merece ser levado a uma situação extrema em que faça com que ele peça demissão, em razão de alterações do contrato de trabalho realizadas de forma unilateral por grandes corporações. Seríamos ingênuos se acreditássemos que o trabalhador contratado para trabalhar 6 horas teria solicitado por livre e espontânea vontade sua transferência para um município distante do seu domicílio, distante em torno de 90 quilômetros de sua cidade, de seu domicílio, né? No presente caso, então, o trabalhador saía de Passo Fundo em torno de 7 horas da manhã, retornava às 19 horas para Passo Fundo, direcionava-se apressadamente à universidade, ao PF, onde realizava seu curso de graduação. Não bastasse essa situação, ele contava com apenas 15 minutos do intervalo para o almoço, como bem descreveram tanto o trabalhador quanto o preposto na audiência de instrução. O documento com o cadastro do funcionário, que consta no identificador 8568E2, em sua página 13, que eu anexei também aos memoriais entregues aos gabinetes, aponta os horários para os quais ele foi contratado, ou seja, das 9h45 às 16 horas. Ainda nesses documentos do mesmo identificador, também juntado aos memoriais, constam registros de pontos do trabalhador, onde notamos que ele iniciava a sua jornada por vezes às 8h24, 8h30, 8h35, 9 horas, ao passo que encerrava a sua jornada em torno de 16h47, 16h30, até mesmo 17 horas. Lembrando que esses documentos, eles comprovam o quê? Eles comprovam a incompatibilidade de horários do transporte público, ali disponível, e o horário para o qual ele foi efetivamente contratado. Não obstante essa situação, ele resistiu alguns meses sob a esperança de que o empregador lhe transferia para um posto próximo do seu domicílio. No entanto, no final do ano de 2013, salvo engano, ele teve a sua reprovação em 2 disciplinas no seu curso de graduação, em razão de chegar muitas vezes atrasado na cidade, e não mais aguentando essa situação de passar muitas horas em deslocamento, ele pediu a sua demissão. A situação toda a qual o recorrido submeteu o recorrente lhe levou a assinar um documento para o qual ele pudesse se eximir de cumprir o aviso prévio, trabalhar o aviso prévio, já que ele não aguentava mais essa situação. Então ele anotou que a sua saída se dava em razão de uma melhor proposta. Entretanto, a prova de que não havia nenhuma proposta com valores superior é de que ele ficou desempregado alguns meses e só assinou a carteira em abril de 2014, conforme já juntado aos autos. Juntado aos autos, então, cópia da CTPS e algumas folhas de pagamento do emprego posterior que provam que ele recebia em torno de R$ 1.500, R$ 1.400, sendo apenas comissões. Notem, nobres julgadores, que o empregador ele iniciou lá atrás ações que fizessem com que o trabalhador pedisse demissão. Não podemos acreditar que era vontade do trabalhador trabalhar 6 horas por dia e permanecer em torno de 5 horas em deslocamento na rua. É nesse sentido que eu fundamento o requerimento da reversão do pedido de demissão para demissão sem justa causa. Ao contrário do que foi argumentado pelo recorrido, ressalto que a transferência não se deu a pedido do trabalhador. Não constam nos autos qualquer documento que prove que ele teria solicitado essa transferência para Erechim.
Essa prática me faz acreditar que é um meio do empregador de se eximir do pagamento do adicional de transferência e entre outros benefícios. Por quê? O empregador coloca os seus trabalhadores em postos diferentes dos seus domicílios, com distância aproximada de 100 km, como no caso vislumbra 90 km aproximadamente, mas nunca superior a isso, para não caracterizar que o empregado faça jus ao adicional de transferência, à mudança em si, entre outros benefícios. E, do meu ponto de vista, caracteriza assim um enriquecimento de forma desleal por parte do empregador, desrespeitando garantias trabalhistas com o intuito de aumentar os seus lucros e assim por diante. Cabe lembrar mais uma vez que essas empresas escolhem local distante, de difícil acesso, para atender às suas conveniências técnicas ou econômicas. O fato é que a família do recorrente vive em Passo Fundo, os seus amigos estavam em Passo Fundo, o curso de graduação do recorrente era na Universidade de Passo Fundo e não havia razões por sua livre e espontânea vontade, solicitar transferência para um local difícil, para ele de difícil acesso, né, distante de sua cidade, se deslocando aí em torno de 5 horas por dia para chegar até o seu local de trabalho e para retornar para casa. É nesse sentido, então, que eu reforço os pedidos referente ao dano moral pela alteração unilateral do contrato de trabalho, as horas em itinerário devido à incompatibilidade de horários entre o transporte público e a jornada de trabalho para o qual ele foi contratado. E, por fim, eu quero registrar que eu não estou tratando aqui apenas do direito de um trabalhador, a percepção de horas em itinerário, danos morais e outros pedidos que constam nesse recurso, mas, inclusive, de um dos nós de uma grande rede, de uma grande sociedade em rede que deve ser construída de forma justa, preocupando-se com a qualidade de vida do trabalhador, principalmente. Senhores julgadores, eu termino essa sustentação oral reiterando esses pedidos do recurso para a reforma da sentença, principalmente referente a essas horas em itinerário, a reversão do pedido de demissão para demissão sem justa causa e ao dano moral. Eu agradeço a atenção dos senhores e registro a minha honra por estar pela primeira vez aqui nesse tribunal na defesa de direitos tão relevantes. Muito obrigada. Muito bem. Doutora Patrícia, há toda uma doutrina que não vem do direito do trabalho sobre vontade declarada e vontade psicológica, né, que está na raiz de que o que o direito valora. E isso se relaciona com o direito probatório também. Tá? Então, na doutrina da teoria geral do negócio jurídico, se afirma o seguinte, essa é uma afirmação de um autor bastante famoso, Marcos Mello, né? Ele diz assim, que a teoria do negócio jurídico, no plano da eficácia e no plano da validade, diz assim, a vontade por si só não gera efeitos jurídicos. O que gera efeitos jurídicos é a vontade absorvida pelo ordenamento jurídico. Portanto, por exemplo, eu posso fazer com outra pessoa um contrato com uma dívida de jogo ou por tráfico de drogas. A nossa vontade é livre, nós somos maiores, mas o objeto é ilícito e, portanto, não terá vontade, embora a vontade tenha sido declarada livremente. Ao atacar a questão das horas em itinerário, a questão da transferência e mesmo a validade do pedido de demissão, a tese do autor é exatamente no sentido de que há uma discrepância entre a vontade declarada e a vontade psicológica. Tá? Se declarou uma coisa, se declarou o pedido de demissão, se declarou o interesse na mudança de domicílio, ou no caso aqui nem houve mudança de domicílio, o acórdão vai por outro sentido, mas no caso do pedido de demissão, você tem uma declaração de vontade por escrito a próprio punho, e se diz que haveria, então, uma discrepância entre a vontade psicológica e a vontade declarada. O que poderia, por exemplo, caracterizar um vício da vontade. Se for por iniciativa própria, seria o erro quanto à pessoa ou quanto ao objeto. Se foi induzido a esse erro, seria dolo. Dolo é induzir o outro em erro com a intenção de prejudicar. Se extorquida essa vontade mediante ameaça, seria coação. São os 3 vícios da vontade possíveis nesse caso aqui, já que os outros 2 vícios previstos, lesão e estado de perigo, não seriam o caso. O problema, doutora, é que eu tenho que ter prova disso. Tá? E o argumento metajurídico, que é, né, de justiça, de equilíbrio, etc. e tal, no plano
do direito, ele serve para reforçar, mas ele não é central. E nesse caso aqui, nós não temos prova, né, dessa discrepância. Pode até ter ocorrido na realidade, mas nos autos não há prova de que esse pedido de demissão estivesse viciado e que essa transferência estivesse viciada, ou mesmo, no caso das horas in itinere, é mais singelo, porque não estão preenchidos os requisitos da súmula 90, nem do artigo 58, parágrafo 2º, com a redação anterior à reforma trabalhista, porque agora as horas in itinere foram praticamente volatilizadas pela reforma trabalhista. Então, seriam essas observações genéricas, né? Eu mantenho o voto, entendendo que, embora todo o esforço da tribuna é um esforço considerável, né, da manutenção da tese, não vejo nenhuma prova no sentido contrário à que consta nos autos, apenas alegações. Nesse sentido, mantenho o voto. Só com relação àquela observação do desembargador Gilberto e do desembargador Salomão, que eu acolho a ponderação de vossas excelências no que diz respeito à litigância de má-fé. Eu já mudei o conteúdo aqui do acórdão, né? Enquanto a doutora fazia a sustentação, eu estava mudando o conteúdo, e se for esse o voto, nós mudamos o dispositivo. Desembargador Gilberto. Nos cumprimentos, a doutora Patrícia demonstrou que merecia o crédito que lhe demos na discussão que foi feita previamente. De fato, seu denodo no trato da ação aqui, por mais que em algum momento ultrapasse a viabilidade das teses, não pode ser interpretada como de má-fé. Estreante na tribuna, fez uma ótima sustentação oral. A dificuldade que temos aqui é mesmo quanto ao mérito das pretensões deduzidas. O reclamante quer reverter um pedido de demissão que é expresso, firmado de próprio punho, sob a alegação de que, em si, teria direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Mas o encaminhamento é outro, e ao fazê-lo após formalizar um pedido de demissão, ele acabou por inverter a obrigação de provar o cumprimento das obrigações contratuais, e com isso nos impede de decidir nesse sentido, porque não produziu prova das suas alegações, ao contrário, que existe uma prova material firmada pelo próprio punho. Por outro lado, em relação ao adicional de transferência, o pedido é formulado reconhecendo que o reclamante não alterou seu domicílio por questões de interesse pessoal. Isso é um impedimento já pela ausência de um requisito objetivo do adicional de transferência, que é a alteração do domicílio, ainda que provisório. Em relação às horas em itinere, sustenta que fazia o deslocamento em 3 ônibus para ir e 3 ônibus para voltar, ou seja, utilizava um transporte público, que também é um dos requisitos do pedido, do deferimento, para o deferimento do pagamento de horas em itineres, que é a inexistência de transporte público regular compatível com o horário de trabalho. Então, em função disso, não foi possível atender ao apelo, e por isso acompanho o voto proposto pelo desembargador Francisco Gonçalves de Araújo. Doutor Salomão? Presidente, cumprimento a doutora Patrícia pela sustentação oral. Não tenho nada a acrescer, acompanho integralmente o voto, obviamente com a retificação que eu já quanto à anunciei. litigância de má-fé. Só vou acertar então o acórdão, né? Vamos colocar ali no dispositivo então, dar parcial provimento ao recurso originário do reclamante, condenar a reclamada, tarará, depois de FGTS, e excluir, depois aqui, depois de FGTS, aqui, FGTS aqui, vírgula, ou não precisa ver, e excluir a condenação por litigância de má-fé. O resto permanece igual. É isso, doutor. O julgamento está encerrado. Obrigado.
Feito. Processo da pauta número 26, a mesma composição. Para sustentação oral, doutora Mariju Ramos Maciel.